Caros cidadãos e camaradas de Roma, eu sou seu imperador e, como tal, eu quero declarar que hoje é um dia muito peculiar. Hoje eu declaro que teremos um episódio bônus do podcast Roma Nua e Crua. Pero também reconhecer que a Itália é tetra, mas jamais será penta. Então, alô amigos, alô galera, estamos de volta com o podcast Roma Nua e Crua. Temos fala Bruno Prandi e hoje temos um episódio bônus. Hoje falarei com meu querido irmão Lucas Prandi, diretamente de Sydney, da Austrália. A gente vai fazer uma recapitulação geral aí do que a gente viu até agora. Vamos bater um papo meio sem muito planejamento aí, mas é discutir o que a gente gosta bastante, que é falar de história e ver um pouco do que vem pela frente também. Então, já se apresenta aí, Lucas. Olá, ouvintes do Roma Nua e Crua. Se vocês estão aí, vocês estão que nem eu, estão escutando e curtindo aí o podcast. Parabéns, Bruno, pela atitude, acho super legal. Sempre escuto o podcast o dia inteiro e fico muito feliz de ter um podcast que você está fazendo. E tô bem feliz de poder estar participando também. Acho que é uma coisa que eu passo o dia inteiro trabalhando. Eu trabalho como um jardineiro, então eu passo o dia inteiro escutando podcasts. E podcast de história foi sempre uma coisa que eu gostei bastante. E acho que vai ser legal discutir. Acho que tem um monte de coisa pra gente estudar aí dos romanos, essa história toda que influenciam a gente bastante hoje em dia e serve pra entender o que é a nossa condição atual. Então, vamos lá. Vamos primeiro começar com fazer um recap aí, eu acho, só para fazer uma breve releitura de tudo que aconteceu e depois a gente conversa sobre o mundo grego, romano, etc. E as influências de agora. Então, recapitulando, a gente começa de Rômulo e Remo e a gente viu, né, como um irmão mata o outro, Rômulo funda a cidade, abre as portas, topos de gente fina, ninguém queria casar com eles, então eles roubam a mulherada, e aí Rômulo morre misteriosamente, e aí temos umas sucessões de reis que vão produzindo algumas coisas de Roma, como o Triunfo, como o Circus Maximus, como o Pontifex Maximus, né, as instituições religiosas que vêm com Numa, até a gente chegar nos Tarquínios, né, que tem o seu último rei, Colosso Tarquínio, que era um tirano de carteirinha, e de tão tirano, uma hora o filho dele apronta aí estuprando uma nobre romana e desencadeia com a rebelião do exército e expulsam os reis e fundam a república. Então a gente viu aí também aí um pouquinho de como foi a república e a luta pelo poder dentro da república, né, com os patrícios e os plebeus. Vimos a criação das leis, vimos o Cincinnato e é mais ou menos aí que a gente parou. Também estamos gravando aqui, a gente só fez até o 8º episódio, então a gente pretende soltar lá pelo 10º. Ainda vai começar aí, passar um período de crise em Roma e depois ter a grande guerra com Veios e o saque de Roma que está chegando também. Então é isso que vai estar acontecendo quando isso estiver no ar e mais ou menos isso. Me diz aí, Lucas, alguma parte, algum episódio que você não entendeu direito, ou que acha que eu expliquei que meio mal, ou que tem mais alguma curiosidade em cima? Eu acho que o que é interessante a gente falar era só meio que uma contextualização. E primeiro, assim, o porquê que a história grega, a história romana, que meio que tá acontecendo ao mesmo tempo aí, né? Você vai entrar, daqui a pouco o Alexandre e o Grande vai entrar
no contemporâneo da história que você está contando aí. E eu acho que, assim, a gente tem bastante registros históricos de outros impérios que são mais antigos e tal, só que até onde eu sei, como você já falou, né, a gente não é historiador, a gente é só uma galera que curte história. Até onde eu sei, todos os outros registros históricos, assim, que tem de escritos, são de impérios onde a maneira que você contava a história na escrita era uma coisa mais como se fosse só os acontecimentos, não tem tanto aquela novelização, você não tem o que as pessoas estavam pensando, né, um pouco de filosofia da época, que isso vai começar ali com os gregos, onde que eles põem até as emoções nas histórias, cria um pouco mais de teatralidade, assim, contada na história mesmo. Não era só, por exemplo, os assírios. Os registros que a gente tem, assim, o rei assírio entrou com uma guerra contra os babilônios. Eles foram lá, destruíram as muralhas e mataram 10 mil pessoas, arrecadaram 30 mil sacos de ouro. Era só um negócio mais, só os dados, assim, não tinha, quando você finalmente chega aí nos gregos, romanos, começa a cada vez mais ter detalhes. O Alexandre o Grande é famoso por ter levado um historiador, tipo um jornalista com ele. Foi a primeira vez que um imperador leva um cara que fica responsável por escrever o seu dia a dia, o que ele fazia, o que ele pensava, como estava a guerra, detalhes, como ele se sentia, como estava a cultura da época, e isso daí cada vez se torna mais e mais uma constante. Júlio César era o cara que junta tudo, ele que resolve escrever tudo, então você tem relatos de primeira mão de tudo que está acontecendo, e você tem como se fosse hoje, né, a guerra em primeira mão, e também contado não só com os dados como era antigamente. Então por isso que se torna bem mais interessante do que o resto da história passada. Daqui em diante a gente tem o jeito moderno que a gente ainda usa hoje em dia de contar como a história acontece, né? Então eu acho que isso é uma coisa bem interessante a gente colocar, e o quanto que é uma inovação esse sistema que os gregos e os romanos acabam criando da democracia, que antigamente você tinha só reis e imperadores que iam cada vez dominando mais territórios aos seus redores, e sempre tinha aquela expansão e depois retração do império, de vez em quando a destruição. Então tem várias e várias dessas histórias que vão acontecendo, sempre mais ou menos usando essa mesma sistema político, né, vamos dizer assim, onde o rei ou o imperador é o dono de tudo, e os gregos e os romanos acabam criando os gregos criam e os romanos modificam, onde que você começa a ter um sistema político, judiciário, e que se reflete muito no que a gente tem hoje em dia. Vamos ver se a gente consegue aprofundar um pouco mais nisso, ou a gente explica umas outras coisas. O que você acha, Bruno? O que a gente tiver a falar? Não, eu tô, assim, acho que a gente podia falar mais um pouquinho do que estava acontecendo ali ao redor de Roma, né? Vou dar uma explicada, eu acho que você foi um pouco pra frente com o Alexandre, mas assim, né? Então, antigamente era muito mais cidade-estado, né? Você tinha ali vamos dizer, no mundo ocidental ali, no Oriente já havia o Império dos Persas, até na China, Índia, já haviam sistemas políticos diferentes, né? Mas no Ocidente ali era mais o cidade-estado, faziam comércio entre si, mas não tinham grandes impérios, né? Até os gregos começarem a querer fazer, mas eles estavam sempre em guerra, então nunca foi algo que se consolidou forte, mas eles dominaram muito o espaço, eles iam desde a Turquia até a Itália e alguns outros lugares também, todo nos Balcãs ali, toda essa região do Mediterrâneo já era povoada já pela cultura grega e por cidades-estado grego, né? E começa a aparecer na Itália outras cidades-estados, como as etruscas, como as latinas, como Roma, né? Mas era ainda em pequena escala. As coisas vão entrar em larga escala daqui a uns 100 anos de onde a gente está, ou de repente do 10º episódio em uns 50 anos, que as dimensões vão começar a ficar diferentes. Acho que a tecnologia, o comércio, né, fez com que
que pudesse se manter em impérios maiores também. E aí, só colocando, né, então, pro leste de Roma tinham os bárbaros e os gregos, que mais influenciavam os gregos, que mais influenciavam os romanos, né? Em cima deles tinham as cidades etruscas, que também eram todas cidades-estados, eram tão desunidas que Roma vai destruindo uma a uma e ninguém ajuda ninguém, entendeu? Vão lá, destroem, matam todo mundo numa cidade, mas quando vão pra outra, não vão mandar ajuda, até todas serem dominadas. A Grécia ainda conseguia se unir mais um pouco. E também tem os cartagineses, que eram fenícios, né? Colônias fenícias que viraram tão prósperas que viraram independentes, mas os cartagineses eram fenícios. Eles estavam ali no território da Líbia, eles tinham as ilhas da Sicília, da Sardenha, ali do lado da Península Itálica mesmo, algumas cidades-estados, algumas colônias também na Espanha, e eles eram um povo comercial, né? Eles eram menos guerreiros e sim mais empreendedores, e que vai ser com eles que vai ser a maior treta de Roma, e onde tem a lenda aí do Enéas, antes de chegar na Itália, que ele passa pela cidade ali, que é uma cidade por Cartago, e seduz a rainha e abandona ela, e por isso que essa treta entre romanos e cartagineses existe desde Enéas. Então eles estavam destinados a entrar em confronto, né? E é isso. Aí era mais ou menos o que tem ali nas redondezas. Uma coisa que eu acho legal da gente explicar as diferenças dessas coisas que a gente vem falando, né? Primeiro, o que é um reinado, ou um império, ou uma cidade-estado, que, por exemplo, as cidades-estados eram lugares de uma mesma cultura, de uma mesma região, que nem os gregos, mas não eram unificados. Tinham pequenas cidades que tinham a mesma cultura, que tinham a mesma língua, mas cada um tinha a sua direção. Seu rei. E aí começa a ter imperadores, assim, quando eles começam a dominar, consolidar todas essas áreas da mesma cultura, debaixo de um só líder, que aí é o que acontece com Felipe, vai ter um pouco mais pra frente também, que ele domina Atenas, domina Esparta, domina Tebes, aí cria só um reino grego, que é o reino da Macedônia, e quando ele consolida todos esses reinos, começa a espalhar e começa a se tornar um imperador, que você é o rei de uma cultura única, e quando você se torna imperador é que você começa a se tornar o rei de reis, você começa a invadir outras tribos, com outras culturas, com outra língua, e você chega lá, domina, e essas pessoas não vão passar a ser gregos, elas continuam sendo o que elas sejam persas, sejam indianas, vão falar sua língua, ter sua cultura, só que o rei deles vai ter que ser subjugado ao imperador que acabou de conquistar, que é o que Alexandre vai fazer. Então ser imperador é isso, é você ser rei de reis. Ser o rei geralmente é uma coisa passada de pai para filho, que é só de uma dimensão um pouco menor, né? Você tem uma cultura só debaixo do seu comando, e essa cidade-estado seria ainda um pouco menor, né? São várias cidades e estados, que é como começa aí a história ocidental, que todo mundo tem a mesma cultura, e as pessoas em volta também, as cidades em volta também têm a mesma cultura, a mesma língua, só que os sistemas políticos são muito mais locais, né? Você é um rei de uma quantidade de pessoas muito menor. Roma, nua e crua. Entrando um pouquinho mais a fundo aí na cidade-estado, então elas também tinham status diferentes. Já falando ali, por exemplo, de Roma, na região dos latinos, ali onde Roma era a cidade principal. Então existiam, né? Então Roma era como se fosse a capital, mas era uma cidade independente. As outras também ainda eram. Então tinha cidades aliadas, agora eu não lembro o termo que os romanos iam usar, mas acho que seria aliados. Mas as cidades aliadas, digamos assim, e tinham as colônias. Então as cidades aliadas, né? O que queria dizer isso? Que a política externa delas quem ia definir a Roma, e toda vez que tivesse alguma treta, com Roma eles iam ter que mandar soldado, provisão, e eles também tinham uma parte dos espólios do que eles roubassem, né? E tinham as colônias. As colônias, aí qual que era a diferença? A colônia já era a cidade que os próprios, no caso, se fosse colônia romana ou colônia grega, que os próprios romanos vão e fundam uma cidade, como é o caso da cidade de Ostia, que é no Povo,
cidade portuária, que já vai a população romana, então ela já nasce, nasce de cidadãos romanos, já nasce totalmente ligada, enquanto a outra, geralmente o que aconteceu é que ela tomou um pau no campo de batalha, ou já aceitou ser subjugada para não ter que entrar na porrada com os romanos mesmo, mas eles mantinham autonomia, era só vira e mexe os romanos e ela, preciso de 1000 soldados, 1 tonelada de grão, 2 vacas, me manda aí o que tu tem, que a gente tá em guerra. E elas também, quando queriam alguma coisa de fora ou entrar em guerra, eles também tinham que pedir a bênção pros romanos, não podiam tretar. E agora a gente também vai entrar numa fase muito legal, que é a guerra com os samnitas aí, que vai ser quando Roma realmente, quando a Península Itálica inteira fica em guerra, e aí que vão ser as guerras, né, com esse povo aí, e vai ser daí que Roma sai super campeã e quase um império, né, porque aí eles dominam os etruscos, os gregos no sul, os samnitas, os sabinos, todos os povos seminômadas, tudo vai de alguma forma ser ligada a Roma. E aí que eles vão despertar a treta com os cartagineses, porque a Roma vai tomar uma proporção, até então era uma briga de vizinho, agora ficou sério depois que Roma sai dessas guerras, porque ela sai gigante, já ameaçando os outros impérios ou semi-impérios ali, os outros centros de poder, vamos chamar assim, ao redor. Nuovo registrati a Romano e Crua. Te farei uma oferta irrecusável. Eu acho interessante a gente também pontuar que quando a gente começa a falar de impérios, quando estão crescendo e tal, o que isso possibilita, né? Por que os romanos acabam se tornando tão tecnologicamente avançados assim também? Porque o normal durante esse tempo é que você estava sempre em guerra com os vizinhos mesmo. Tem várias guerras aí que os romanos vão lutar, que as cidades são 20, 30 quilômetros de distância e você não é muito o que a gente imagina hoje, né? Quando você fala, um país vai lutar com outro país, você imagina uma coisa completamente diferente de quando a gente tá falando que Roma vai entrar com guerra com Veios ou com alguns outros vizinhos etruscos. É uma coisa de tipo, dá quase pra ver eles no horizonte ali, é outra cidade, tu marcha um pouquinho e essa que eram as guerras, né? Então quando você começa com sobe o pouco rio, né? Então, e só que o que isso gera? Tá sempre em conflitos, então quando você finalmente começa a estabelecer uns impérios gigantescos, muita gente tem que morrer, mas de certa forma coloca todo mundo sobre um reinado só e meio que estabiliza a sociedade de alguma forma, né? As guerras internas, ou assim, que eram com vizinhos, elas acabam, você acaba tendo as guerras conforme o império vai crescendo, o miolo do império... A fronteira é conturbada, mas o miolo tá em a capital é tranquila ali, ela pode se desenvolver artisticamente, politicamente, tem uma estabilidade que se tu tá todo dia lutando por sobrevivência, é difícil tu pensar em evoluir a ciência ou a arte, ou, né, qualquer outra ciência. Porque quando você pensa em arte ou ciência, ela geralmente é o oposto da galera que tá guerreando, né? Os artistas geralmente são aquela pessoa que não tem um veio de agressividade, geralmente são os caras mais, até, né, os cientistas também, vamos dizer, chamar cientistas. Então são os nerds hoje em dia, os caroclinhos lá, que no braço fininho, não dá pra tu colocar eles pra guerra. E só quando você tem um império grande o suficiente pra ter o meio ali do império que vive por gerações em paz, que você consegue ter tempo suficiente para essas pessoas conseguirem desenvolver, irem pra guerra. Quando essas pessoas acabam indo pra guerra, elas são os primeiros a ser mortos, né? As pessoas que têm mais um veio artístico ou esse veio científico aí, não duram nada quando estão lutando contra uns bárbaros ali que não tem como comparar as habilidades físicas de um contra o outro. Então, quando você tem esse império grande, com a paz ali no meio, essas pessoas têm tempo suficiente para começar a desenvolver novas tecnologias, ou até mesmo, né, arquitetura. Por que os povos antigos a gente não tem muita coisa que tá de pé ainda? Porque os romanos, eles conseguiram construir, deram uma evolução na arquitetura, engenharia absurda, porque eles tinham essa paz ali no meio que criam essa habilidade de ter um monte de pessoas
pessoa que não precisa guerrear, eles podem passar uma vida inteira estudando e aperfeiçoando matemática e etc, que criam o que a gente usa hoje ainda como modelo para arquitetura. Se você for ver, até a Casa Branca dos Estados Unidos, que foi construída em 1700 e bamba, ainda usa padrões gregos e romanos ali, com os pilares, domos e coisas que foram criadas durante esse período aí. Não. O cimento romano até hoje não sabem como vazia, e conforme passa o tempo ele fica mais sólido. Por isso que eles tinham estrutura de 9 andares, eram no máximo, talvez até mais, sem ter a tecnologia do aço, né? E isso ninguém mais conseguiu fazer porque, não sei, tem um negócio que eles usavam coisa de vulcão, cinza vulcânica, mas ninguém sabe, na verdade, como vazia o cimento. Mas eles trazem sistema de rodovia, principalmente na questão jurídica e na questão de engenharia, de construção, os romanos que evoluíram muito. E eles absorveram os gregos, né, que aí trazem a filosofia, a ciência, e os romanos eram muito bons em absorver tudo dos outros também. Isso era uma outra vantagem deles, né? Os gregos, por exemplo, se achavam o melhor do melhor, então não tinham que absorver nada dos outros, tinham que os outros assumirem a inferioridade perante os gregos. E os romanos não, eles viam alguma coisa boa e eles adotavam, cara. A espada deles, que é famosa, é de uma tribo da Espanha, assim, os caras, a Gladius, que vai ficar super famosa depois, né, nessa época. Essa espadinha das legiões que a gente pensa, toda a mitologia que eles copiam dos gregos, e eles, os exércitos, você vai ver essa primeira revolução que vai acontecer com a tribo dos Samitas, você acredita também porque era a maneira que esses povos estavam, que os romanos adaptam dos exércitos gregos, que era como todos lutavam, né? Então, só aproveitando para falar um pouco agora da questão militar que eu queria falar, e acho que agora entrou o momento para falar. Então vamos lá, quando a gente fala de como é que as guerras aconteciam agora, eu devia ter pesquisado, pessoal, peço desculpa, vou falar aqui de orelhada, mas eu gravo quando dá e quando deu não tive tempo de preparar. Mas assim, basicamente, quando a gente está falando do exército romano até agora, como é que eles lutavam? Eles lutavam como as falanges gregas, eles copiavam a escola militar grega, que era lutar em falange, que era basicamente o quê? Que aí o pessoal quiser tentar alguma referência, pensa no filme 300, que os caras tá lá com o escudo e a lança deles defendendo uma passagem. Era assim que eles lutavam, escudo e lança. Então tu tinha que eles faziam um bloco aí, isso que eu queria ter estudado melhor, às vezes era até 8 pessoas em fila, uma atrás da outra, e 16 pessoas uma do lado da outra, então, ou seria o contrário agora, mas assim, qual que era a ideia de vencer a guerra? Era você ir com a sua lança, então basicamente eram as duas primeiras fileiras só que importavam, o resto era só para empurrar os caras, e você batia de exército um de frente com o outro com essas lanças, e quem conseguisse quebrar o meio ali era melhor, ou manobrar para atacar pela lateral, porque essas formações exigiam tinham pouca, como é que eu posso dizer, uma mobilidade. Por um lugar só, então tem alguém pelo lado. Um lugar só, o resto estava tudo preparado para atacar, para ir atacar de frente. Então, se alguém chegasse pelo lado, até você se virar e conseguir. Então, geralmente do lado desses exércitos vinham cavalarias para proteger os lados, não deixar ninguém atacar por ali. E lógico que ainda tinha o pessoal da arco e flecha, o pessoal, mas esses eram tropas que não era quem vencia a guerra, né? Era ali quem auxiliava, jogava lança antes, até a hora do pega para capar, que era assim. E aí o Roma vai dominar a Itália, né? Vai ser a primeira grande explosão militar dela, assim, quando ela ficar realmente um império, digamos assim, né? E depois de vencer essa guerra, ela adota ela modifica esse sistema grego de luta. Ela vai tornar ele muito mais móvel, muito mais dinâmico para manobrar. Então, quando você consegue, se alguém te atacar de lado, você consegue reagir rápido, você consegue fazer vários tipos de manobra que com o exército de falange com o modelo grego não consegue fazer. E aí basicamente essa de lutar vai ser a melhor que existe durante, sei lá, vai durar uns 1000 e poucos anos esse sistema. Não. Esse ainda depois vai ter as reformas do Mário, que aí vai ser o exército que a gente vê da televisão. Quando a gente pensa no exército romano, aqueles caras indo com a roupa igualzinha, com armadura de metal, capacete, o escudo quadrado meio arredondado, né, oval,
atual, assim, e a espadinha pequena, essa é a terceira reforma. Aí vai ser uma geração antes da de Júlio César, que o exército fica assim. É aí que eles vão sair dominando todo mundo mesmo, mais ainda. Aí que vai durar 1000 anos lutando assim. Mas eles adaptam também, quando eles acham, por exemplo, tem alguém que eles também acham um cara que tinha uma balista, acho que foi uma invenção também de algum dos povos que ele usou, que era tipo uma, não posso dizer uma machine gun, tipo uma metralhadora da antiguidade, que conseguia disparar várias flechas e outras que disparavam flechas enormes. Então eles também, qualquer engenhoca que eles viam, além deles inventar deles, eles copiavam sem nenhum dó. E isso que era uma grande vantagem também dos romanos. Eles não tinham dó nenhum de roubar a tecnologia e aproveitar. Então, realmente... E aí vai ter a terceira reforma, já que você entrou, né? Depois aí a gente vai entrar na segunda reforma do militar e depois a terceira com o Mauro, que é quando o exército fica 100% profissional. Porque também qual que é a diferença? A gente ainda tem cidadão que tem a vida dele normal e quando precisa vai pro exército. E aí nessa primeira reforma vai continuar assim. O cara é cidadão normal, mas quando precisa ele vai pro exército, né? Cada vez vão ficando mais, mas ainda é assim. E aí na terceira reforma que vai ter, não, agora tu é soldado, tu serve, acho que era 16 anos, 20 anos. Aí quando chegar a hora de falar disso eu vou pesquisar, vai estar mais afiado, pessoal. Mas aí é que o exército para de ser uma coisa temporária para ser uma coisa completamente profissional. Com profissão soldado mesmo. O que você faz? Sou soldado, bom, entendeu? E aí que vai sair dominando tudo e todos. Você começa a lutar com um exército profissional que treina e faz isso todo dia contra os outros vizinhos ali que chamam os camponeses pra lutar. Então a diferença fica... É o gol da Alemanha! Uma coisa que, para as pessoas terem um pouco de ponto de referência, assim, eu acho que a conquista dos Estados Unidos, onde, né, os ocidentais, os europeus tentam conquistar ali, demoram 150 anos para dominar uma população razoavelmente pequena e com uma diferença de tecnologia absurda, né? Porque os europeus já tinham navegação, pólvora e etc. Eles demoram 150 anos para conquistar uma outra civilização que é muito inferior tecnologicamente, e Júlio César, ele conquista uma população ali europeia dos gauleses que é muito maior do que a dele, o que já seria um desafio muito maior, e com mesmo, né, espada contra espada. A única diferença é isso aí, é a profissionalização do exército e, né, as estratégias mais bem posicionadas, com pessoas que passam a vida inteira em escolas militares, estudando estratégias, e Júlio César consegue dominar com, espada contra espada, um povo 10 vezes maior do que o dele em uma questão de 10, 20 anos. Em uma geração, Roma domina a Europa inteira e os Estados Unidos demoraram quase 5 gerações para dominar uns povos indígenas que tinham uma qualidade tecnológica muito inferior. Então é isso que faz todo mundo querer estudar Roma, assim, de como eles conseguiam ser tão melhores que todo mundo em volta dele, numa época que todo mundo era praticamente igual tecnologicamente, né? Então, depois dessa terceira reforma aí, que é quando eles vão... essa terceira reforma ocorre para combater uma ameaça germânica aí que invadiu a Itália, quase assim, invade a Itália, a França, eles tocam um terror mesmo, quase destroem a Itália, aí que acontecem essas reformas militares também para conseguir salvar. E isso eles salvam, né? Só que acontece uma baita guerra política, a gente vai ver, mas aí entra em Júlio César, na fase de Júlio César, que é muito legal, e não é só ele que tá, a gente salva ele, né? Porque depois vai acontecer uma guerra civil que ele ganha, mas do outro lado tem o Pompeu o Grande, que tá dominando todo o império que era do Alexandre o Grande, né? Até chegar no Pérsia, toda a parte ocidental, digamos. Então, e que também a Grécia era o centro de tudo, eles ainda viam os romanos como bárbaro, como eles estão falando, como é que esses bárbaros estão dominando a gente? E o Pompeu, ele também era assim, que também de população e tecnologia e avanço, tudo acontecendo
acontecendo ao mesmo tempo, vai ser muito fantástico chegar lá. E também tem o Crassa, essa é uma fase, a Cleópatra, são muitos players muito legais envolvidos e numa proporção que, assim, muito grande, porque quando estiverem todos aí, as guerras vão envolver lá das Ilhas Britânicas até o Oriente Médio, a Grécia, o norte da África, ali do Mediterrâneo inteiro. Essa é a verdade. Ali quando chega na era deles é quando o Mediterrâneo inteiro é dominado e é muito, muito legal. Não vejo a hora de chegar lá. Espero estar com o podcast afiado quando chegar essa época. Que aí o pessoal ainda vai conhecer os personagens, vai poder relacionar melhor, né? Todo mundo já ouviu falar de Júlio César, de Cleópatra, Pompeu, nem todo mundo, mas vocês vão conhecer. Tem Cícero, nossa, Cícero que ele não é, ele é o político que é uma época, né? Vocês vão chegar lá e vão ver, pessoal. Vai ser muito 10, mas quem tá curtindo o podcast até então, se prepara que do 15º, vamos dizer assim, episódio em diante, vai ter os próximos 100 episódios, assim, uma história vai ficar muito mais fantástica, muito mais legal, o enredo, o que a gente sabe, a magnitude das coisas, então, quem tá curtindo, quando chegar lá, vai se deleitar. Quem é este podcaster? É o Bruno Prandi! Bruno Prandi. Acho que a gente já tá aqui há um tempinho conversando. Das coisas que eu separei que eu gostaria de falar também, eu acho que para explicar, a gente começou uma pincelada bem rápida pelo começo e expansão. Acho que talvez seja legal, uma coisa que me causava um pouquinho de confusão antes, era explicar a progressão, assim, bem rápida do que foi o Império Romano, depois o Império Romano que se divide em dois, né, que fica o Império Romano Ocidental e Oriental, e o Oriental se torna o Império Bizantino, e depois que o Império Romano Ocidental cai, Roma é destruída e tal, 300 anos depois o Papa, né, põe a coroa de volta na cabeça de um dos imperadores germânicos lá, e ele dá de novo um nome, ressurge o nome de o Sacro Império Romano, e isso me causava um pouco de confusão. Então não quer dar uma explicadinha rápida assim de como funciona isso, quais são mesmo depois que o Império Romano cai, como que essa influência ainda persiste até quase que a Idade Moderna aí com os Habsburgo. Então, bom, Roma começa pequenininha, né, domina ali, começa em 753 a.C. e o Império Romano como instituição realmente vai acabar em 1400 e agora eu não esqueci a data exata, isso eu ia dar um Google magrinho, que é quando os turcos tomam, os otomanos, né, tomam Constantinopla, 1456, alguma coisa assim, mas no século XV, cara. E assim, a gente, né, vai expandir, vai dominar tudo, depois vão dividir administrativamente, né, entre o Império do Ocidente e o Império do Oriente, e aí basicamente a divisão era a parte mais latina e itálica com a parte mais grega, né, como falei, o Pompeu que dominou toda essa área que o Alexandre o Grande helenizou e dominou, eles até tinham o grego como primeira língua, né, eles usavam o latim só para questões legais, mas todo mundo falava grego nessa parte do Império já, então eles já tinham uma cultura diferente, vai dividir, né, o podcast vai contar até a parte ocidental, cair, que é no ano 476, o último imperador cai, já com um germânico depõe ele. Mas põe aí, você esqueceu mais ou menos quando que o Império se divide, né, que é lá pelo ano 300, quando o Imperador Constantino resolve dividir. O Império tá tão grande, tão difícil de gerenciar de Roma sozinha, porque nesse ponto aí é o que você falou, tá desde lá da Inglaterra, né, as Ilhas Britânicas, até todo o Império Grego que tinha, Turquia, vai longe pra caramba, Pérsia ali, Síria, então eles dividem o Império em dois e criam, cada um vai ter o seu líder, e aí que... mas isso é antes de Constantino. E aí, cada metade cai numa época diferente. Eu vou passar mais por cima, assim, porque até não tô preparado sempre para entrar em datas, nomes, então, pra mim não falar besteira, só vou falar por cima. Chega um imperador romano que vai dividir o império em dois, na verdade ele meio que subdivide em 4 e deixa 2 com ainda, né, tem um Augusto e um César, que depois de Júlio César e Otaviano Augusto, eles vão, os títulos de nobreza, né, eles não falam que são reis, porque Roma não gostava
prova de rei, lembra? Então eles vão fingir que, mesmo quando eles são império, eles vão fingir que não são império, né? Então tinha o título de César e o Augusto, então tinha cada parte do império ia ter 2 governantes, digamos assim, mas tinha o principal e o Júnior, e o Constantino, o pai do Constantino, era um segundo, um César ali, digamos. E aí quando chega na hora dos filhos continuarem esse processo, que era em inglês era Tetrarch, mas eu não sei em português, ainda não preciso traduzir depois essas coisas direitinho, mas que é esse reino dividido em 4, né? Esse império dividido em 4 figuras, digamos assim, né? Tinha 2 reis, 2 imperadores e subimperadores, digamos assim, para poder controlar um império tão grande. E aí eles começam a se dividir, cada vez ficar mais independente, né? Totalmente independente, já quando Roma vai cair. Mas esses, mesmo o pessoal do Oriente, que a gente chama de Império Bizantino, e quando cai Roma, né? O Ocidente, que até onde eu vou contar a história, quando a cidade de Roma cai pros germânicos, pros invasores lá, aí a gente começa a contar que o Império Romano Ocidental para de existir, mas o Oriental fica, e aí a gente fala que começa a história bizantina, mas isso é uma coisa que os historiadores modernos que inventaram esse nome e essa divisão, porque os bizantinos se chamavam de romanos, para eles eram os romanos, o Império Romano, e quando os otomanos lá vão estar atacando, eles estão atacando os romanos, então por isso que eu falei que os romanos caem, né? A gente chama de bizantino, mas isso é um nome que aparece na idade moderna aí, né? Não na época deles, eles se achavam romanos, 100%. E aí, romano. Uma coisa interessante de falar é como ainda essa maneira romana se espalha pela Europa inteira, porque você tem esse grande centro cultural que vai espalhando essa cultura aos poucos para os povos que são ainda relativamente bárbaros ali, né? Tanto é que até esse nome de César, você vê, né, até o século XX aí, praticamente, onde o imperador da Alemanha era chamado de Kaiser, e, né, os reis do Império Russo lá são chamados de Czar, que ainda são meio que umas derivações desse título de César aí, que seria meio que o rei de Roma. Derivação total de César. E isso daí, quando os bizantinos, eles caem, eles ainda, né, a elite se move um pouquinho mais pra cima, já que os otomanos conseguiram tomar ali Constantinopla, aí os bizantinos sobem ali pra Áustria e Hungria, e ainda esse Império Austro-Húngaro aí, que ainda só quando ele vai ser desfeito ali na Primeira Guerra Mundial é quando o último imperador romano finalmente perde ali seu título. Depois o pessoal ainda vai, mas assim, né, querer se ligar ao Império Romano que caiu, que dava autoridade, né, moral e política, mas aí já é, na minha visão, uma forçação de barra, né? Tem o Império Romano Germânico, que a gente pode falar. E quando os romanos, né, os bárbaros atacam e derrubam, os bárbaros já são muito romanizados. Eles já são cristãos, eles já não são assim... Eles já fazem parte da vida de Roma, já vai estar há séculos. Então a gente pensa que é umas tribos nada a ver invadindo. Não, eram já povos completamente... tirando os hunos, tirando exceções, mas... tanto que os que estavam invadindo antes viram aliados para atacar os hunos, e eles já vão arrancando principados, e Roma, né, até cair já virou, já tá subdividido em vários pedaços, mas quem chega, não chega querendo destruir o que Roma era a princípio, né, eles chegam tentando ser romanos, digamos assim, eles já chegam semi-romanos, então o impacto já não é tão grande culturalmente, eu quero dizer assim, não é o que a gente pensa quando Roma cair, que vai ser as tribos que nem, né, não tinham nada a ver com a religião, não, era tudo já cristão, já era tudo entendia como funcionava a vida romana, já eram bem similares em cultura, assim. Uma coisa que a gente comentou aí, que como a falta de guerra ali no miolo cria essa maneira, essa situação que possibilita a criação de tecnologias e tal. Uma coisa que todo mundo que gosta de história sabe é interessantíssimo. Quando Roma cai ali, o Império Ocidental ele deixa de existir, começa a ter várias guerras de novo vira pega pra capar, né? E aí começa a se fragmentar tanto e todo mundo quer matar o vizinho, roubar o território. E aí o que acontece? Você não tem mais aquela possibilidade de ter os nerds passar a vida estudando, eles têm que voltar a guerrear. E aí o que acontece? Você tem um regresso na tecnologia absurdo, onde tem
civilizações que se levantam aí 300, 400 anos depois de que Roma já deixou de existir como um império, e eles olham para estruturas que os romanos fizeram e falam, meu Deus, isso deve ter sido criado por deuses, né? Eles não sabem mais nada como se fazer. É como se hoje em dia a gente vê a tecnologia sempre aumentando. Cada vez um ano você tá melhor do que no ano passado, o celular fica menor, mais rápido, mais megapixel, e com o romano é como se a gente voltasse pra idade do papel e caneta. Então, é uma coisa que você pensa assim, caramba, os romanos estão matando todo mundo, só tem coisa ruim, por que a gente tá vangloriando essa galera, né, de ser tão conquistadores assim? A gente tava falando de matar as pessoas, mas em compensação é isso que acaba possibilitando, é uma coisa ruim que tem o seu lado positivo, que a gente só tem a tecnologia e a condição de hoje justamente porque eles tinham essa paz aí no meio do império para possibilitar que essas pessoas estudassem e passassem tempo na academia, que possibilita essa grande salto tecnológico aí, que quando cai, você volta para a Idade das Trevas. É por isso até que ficou conhecido a Idade Média como a Idade das Trevas, porque você volta 300, 400 anos na tecnologia e ninguém sabe nem como fazer mais as coisas, as ruas, os moinhos, todo mundo olha e fala, meu Deus, como que eles fizeram esse aqueduto aqui? Como que levantaram essas pedras tão grandes? E construções como o Hagia Sophia, que existia lá em Constantinopla, ela demorou mais de 1000 anos. Ela ficou mais de 1000 anos como a construção maior do mundo, porque ninguém tinha tecnologia suficiente para conseguir construir algo mais alto do que os romanos tinham. Então é surpreendente. Só quando você tem aí a Revolução Industrial que você volta a praticamente a mesma tecnologia que os romanos tinham muito tempo atrás e supera essa tecnologia, né? Principalmente com a invenção aí do motor a vapor, o que aí nos põe mais ou menos no dia de hoje, né? Os primeiros passos de voltar a essa corrida tecnológica que a gente está hoje. Então é um exercício mental legal de fazer, pensar que a tecnologia pode andar para trás, né? A gente sempre tem essa visão que vai passando o tempo, a tecnologia vai melhorando. Não, dadas as condições, pode andar muito para trás. E além da paz ali no miolo, da chance de você estudar mais, você interliga outros povos, outros conhecimentos, né? E os romanos eram muito bons em absorver os conhecimentos. Era que nem a China do século XXI aí roubando toda a tecnologia. Então eles, né, com a expansão, eles têm contato com os gregos, eles têm contato com os persas tinham contato direto com os chineses e com os indianos. Então todos os impérios grandes, né, que na época, o que a gente tinha de império grande ali? Era Roma, grego, que a gente pode chamar assim, né, os persas, o que vai incluir ali a região do Oriente Médio todo, vamos chamar assim, né? Tinha outros povos, mas se atende aos principais ali, os indianos e os chineses, né? Então esses eram os grandes impérios e com o tamanho deles, eles vão tocando um no outro e isso vão fazendo eles terem, né, acesso à tecnologia, a produtos, e esse contato também favorece muito a criação científica. Depois de Roma cair, como assim, tanto que o cristianismo espalha só devagando mais um pouco, porque é fácil, eles saem lá do Oriente Médio, vai vindo gente pregando, seguindo as ruas romanas, vão passando por várias cidades, estão ou mandando carta, era fácil você se comunicar com outros lugares. Depois que cai, era muito perigoso você sair do seu quadradinho, tu saía da tua cidade, tu já podia ser assassinado ali, tu não sabe, muda completamente de figura as leis, o dono do pedaço, tu pode estar passando a morrer, então as pessoas se arriscam muito menos, ficam cada um mais preso no seu mundinho ali que vai começando a surgir, né, vários ducados, principados, que é um lorde que toma conta de um pedaço ali, então eles perdem contato também, aí você, né, tem acesso reduzido às pessoas, educação, insegurança o tempo todo, tu com sorte consegue plantar tuas batatas e sobreviver. Facciamo snobis ingresso in Bruno Prandi Podcast Romano e Crua. Bruno, eu acho que a gente já conseguiu falar bastante. Tu gostaria de falar mais alguma coisa? Só agradecer todo mundo aí, queria dizer que eu tô aqui com a lista também, mas pretendo falar o nome de todo mundo aqui, mandar feedback aí pra gente, fazer uma parte de agradecimento também no final, então que eu vou incluir aqui no final. Então queria agradecer a todos que vêm ajudando aí a gente a desenvolver o podcast, né? Só falar mais pra finalizar também, falando mais um pouco da minha inspiração. Tem muita gente que me pergunta, cara, por que tu tá fazendo isso? Qual é o sentido de tu tá fazendo isso?
né, é uma coisa que com certeza não é por dinheiro, é uma coisa muito de nicho, não é, né, não dá pra ficar famoso, e dá um trabalhão danado, né, assim, escrever, fazer, editar, tem a ajuda aí do grande Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Que é mestre na edição, ajuda muito. Quem quiser aí editar, precisa de um cara fera, entra em contato com ele, o cara é muito bom. Mas dá um trabalhão e a filosofia que eu tento explicar pra todo mundo é o seguinte, é um tema que eu gosto muito. Eu não sou historiador. E eu já ouvi um ditado, eu não lembro de onde, mas que você quer aprender, ensina. Então isso que é o meu objetivo. Eu gosto muito e pra mim fazer o programa me exige pesquisar muito, estudar bastante, pra mim poder preparar algo, então eu aprendo um monte fazendo, e essa é a minha motivação aí, e claro, achar gente que se interesse, né, em fazer o pessoal, né, que curta, entender mais, saber a importância que isso tem, dividir conhecimento, acho que é uma coisa muito legal, então é um programa que, né, vai ter data pra começar e acabar, mas ele fica lá pra sempre, sempre que alguém quiser descobrir a história de Roma, poder ter ela do começo ao fim, eu acho uma coisa fantástica. Quem me motivou a fazer isso foi um podcast que tem em inglês, assim, que é do Michael Duncan, chama History of Rome, e é de lá que eu tiro a maior parte, né? Eu uso a cronologia dele, eu adapto a mensagem, pesquiso outras fontes, mas ele que é a minha maior inspiração, e eu achei fantástico quando eu falei, quero entender de Roma, e eu já gostava bastante do tema, mas eu sempre via pedaços, né? Estudava pedaços uma vez, eu não entendia se quando que acontece Espartacus, ou Cleópatra, ou Júlio César, ou Augusto, ou Cristianismo, ou Rômulo e Remo, então quando é República, quando é Império, Nero, eu sabia assim um banco de coisa, mas era completamente um quebra-cabeça, totalmente à parte, assim, né, desmontado. E aí quando eu achei esse podcast, eu falei, eu vou ter a cronologia do começo ao fim, eu vou entender passo a passo, então é isso que eu quero deixar. Alguém que se interessa fala, que história de Roma, e aí deixa um material pronto que conta, né, do mito de criação, a queda, com toda a cronologia certinha, eu acho que fica bem legal, passando pelos principais personagens. Então essa é a minha motivação, espero que o pessoal esteja gostando aí, eu tenho curtido muito fazer, dá muito trabalho, mas é muito gratificante, principalmente quando o pessoal manda mensagem, manda e-mail, compartilha nossas coisas, fala que tá gostando, a gente, faz todo sentido tá fazendo isso, gastando esse tempão todo pra fazer isso. É isso aí, muito obrigado. Mensagem final, gostou do nosso primeiro bate-papo? Gostei, não, e queria dizer aqui também oficialmente, no ar, que tô muito feliz de você estar fazendo isso aí, parabéns pela iniciativa, o que você falou, é um baita trabalhão sem praticamente nenhuma recompensa, assim, né, financeira, você tomou pra si uma baita responsabilidade só pra fazer uma coisa que você gosta, então tá de parabéns, não é todo mundo que resolve ter essa atitude, e, cara, eu acho que tem muita coisa aí que dá pra gente, pra quem gosta de estar escutando da história, tem bastante reflexão pra ser tirada da história, né, porque o ser humano é uma coisa que se repete desde o começo, todo mundo acha que a gente é muito diferente desses povos antigos aí, mas quando você vai passando pela história, você vai ver, tem as revoltas aí dos pobres contra os ricos, e as pessoas começam 1%, né? 1%, ocupar o Wall Street, ocupar o Morro Capitolino. E aí as pessoas de vez em quando começam a achar que tem que só uma pessoa pode resolver isso, o sistema democrático não é bom o suficiente, entra ditador, que isso é uma coisa que a gente vai ver praticamente até hoje em dia aí, né, o populismo tá de volta com toda a força, porque é isso, quando as pessoas perdem um pouco da esperança no sistema político, porque ele começa a falhar e todo mundo acha que, precisamos de um salvador da pátria, só ele que vai ser o nosso herói, o nosso mito. Eu não quero polemizar esse assunto. Ou coisas assim. E é perigoso, né, não que isso tá acontecendo no Brasil agora, mas é assim que já aconteceu isso no Império Romano 1000 vezes, e quando a gente passa a escutar e fala, nossa, a gente já passou por isso, e tá, exatamente, acontece a mesma coisa, começa a ter corrupção, começa a ter não sei o que, e chamam, só um imperador, só um ditador pode resolver isso, o cara chega lá prometendo que vai fazer tudo pelo povo, aí adivinha o que acontece, né, meu? Vamos ver, tá? As campanhas, né, as estratégias de marketing de campanha dos
populistas, dos elitistas. É bem parecido, cara. Fora que a gente daqui a pouco vai começar a falar de latifúndio, vai entrar, né? Conforme mais rico o império vai ficando, a concentração ainda continua absurda, né? E quando você é, né, um nobre de uma cidade, você tem, vamos falar porcamente, né? Consegue ter 5 milhões na conta. Mas quando você é do império, a elite começa a ter bilhões e bilhões, né? E os pobres ali morrendo de fome, né? Então começa a ficar assim muito absurda o abismo social também. E aí políticas públicas para resolver isso, né? Os primeiros Bolsa Família, vamos falar da história, vão estar saindo dali. Exato. Luta por reforma agrária. Nossa, reforma agrária a gente já tá falando no podcast e a gente vê no Brasil o MST, que nada mais é um movimento de reforma agrária. Tipo, olha quantos anos se passaram e a gente tá discutindo os mesmos temas. Quer dizer, agora tá discutindo menos, porque a gente tá numa fase mais, né? Exato. Menos popular, digamos assim, mais elitista. Estão precisando mais de um coronel pra dar jeito nessa, né? E o porquê, né? Porque esse sistema democrático é uma coisa que dá muito trabalho pra você manter todo mundo feliz, e de vez em quando a reação natural é falar, tem que chegar alguém aí, quebrar todo mundo e fazer só uma pessoa resolver tudo. Isso é a única maneira que a gente tem de voltar aos tempos de glória, né? Todo mundo tem essa Make America Great Again. Não, isso é uma outra tema que se repete muitas e muitas vezes. É por isso que é tão interessante estudar a história e conhecer, porque você começa a ver os padrões, né? Se agora isso está acontecendo, depois na história aconteceu isso, aí vai para isso. Você meio que, não que você consegue prever o futuro, que nunca acontece exatamente do mesmo jeito, mas é uma história praticamente cíclica. Tem muitas coisas que acontecem bem parecidas várias vezes. Então, acho que por isso que eu acho muito válida essa tua atitude de fazer o podcast, e é isso. Parabéns, e tô muito feliz de poder participar, e espero que a gente consiga fazer mais dessas conversas aí muitas e muitas vezes. Boa. Só pra parafrasear o Mark Twain, que é um escritor americano, aí, famoso, vou falar em português mais ou menos, né, mas o que ele fala é que a história não se repete, mas ela rima muito, querendo dizer que tem várias características que são muito parecidas, né, então eu acho essa frase sensacional dele. Ela não se repete, mas ela rima bastante. E eu só quero dizer também que eu queria que o Douglas, o De Brito, participasse do próximo, a gente fizesse uma ligação a 3, que ele é esse editor aí, o cara faz, né, só eu que falo, então ele aparece tão pouco. Seria legal a perspectiva dele também no programa aí. Então no próximo, já fica o convite, hein? Aí. Eu vou pensar no seu caso. Outra frase famosa aí também é: aqueles que não conhecem a história estão destinados a repeti-la. Então, a gente termina assim. Grande abraço. E até. Sabe que esse podcast tem impacto nas eleições aí, hein? O pessoal votando mais consciente, seria bom. Bom, então é isso. Até a próxima, gente, e obrigado aí pela oportunidade. Até mais. Até, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Hashtag gratidão. Roma nua e crua. Agora, pessoal, gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes que nos dão feedback, entram em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Quer dizer que vocês são muito importantes, que vocês são a nossa guarda pretoriana. Então vamos dar os nomes aos bois. Queria começar agradecendo a minha esposa, que me apoiou desde o começo, aos meus pais, a Patrícia, o Sérgio, meus irmãos, o Lucas, o Nicolas, a Alessandra. Em nome do meu filho Edermauro, filho de 4 anos, e do Rogério, a minha prima Bárbara. Nós votamos sim! O Lucas Cerqueira, o Marcos Vinícius, acho que é o único Marcos Vinícius do universo. Legal! Bem louco! O Thiago Morelli, a Karina Moura, Douglas Brandão, Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas.
Daniel Penizzi, ao Leonardo Olmos, ao Felipe Wisniewski, ao Elton Gameiro, ao Leonardo Branco, Bruno Jordão, o Cristiano do Petit História. Quem gosta vai lá conferir, Petit História muito bom. Check this out. Ao Eric Atai da Austrália, esqueci aqui o sobrenome, mas Eric Atai da Austrália, vocês muito obrigado. O Rafael Fernandes de Jesus, o Wall Félix, o Henrique Rezende, a Lúcia Mack, o Luiz Mack, ao Leonardo Torres, ao Wallace, a Maitê e o Léo Pampers lá da Stone Pagamentos, ao Lincoln e o PH da Fatec, ao Antônio de Odilton Brito e ao perfil do Twitter Mais História, por favor, que também retuita a gente, menciona a gente. Então, muito obrigado a todos vocês. Se eu esqueci de alguém, por favor, me avise, entre em contato com a gente pelo e-mail, pelas redes sociais, mas muito obrigado a todos. Espero que vocês estejam gostando do programa e se tiver alguma crítica construtiva, algum elogio, pode mandar pra gente pelas nossas mídias sociais ou pelo e-mail. Muito obrigado e até o próximo episódio, galera. Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi apresentado por Bruno Prandi e Lucas Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com. Caso queira que eu edite o seu podcast, envie um e-mail para douglasdebrito@outlook.com. Agora vão! Desliguem o podcast.